Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do TC School, a sua escola como investidor. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o primeiro episódio do TC Responde, que é o quadro no qual a gente responde as perguntas que vocês mandaram, tanto lá no Instagram quanto nos comentários aqui do YouTube. Então caso você queira ter a sua pergunta respondida no próximo vídeo, é só comentar aqui embaixo ou mandar lá no Instagram. A primeira pergunta do vídeo de hoje é do JP Menezes e ele perguntou o seguinte: como sei se uma empresa está cara ou barata? Por conta de padaria? Então, JP, para você descobrir se uma empresa está cara ou barata, você vai realizar o processo de valuation, que é o processo de avaliação de empresas. Ou seja, você vai entender qual que é a geração de caixa futura daquela empresa, qual que é o recurso que ela pode proporcionar no futuro e trazer tudo aquilo a valor presente por uma taxa de desconto. Com isso, você chegaria ao valor presente líquido daquela companhia, o valor justo dela hoje. Você vai comparar o valor justo com o valor de mercado e caso essa empresa apresente um valor justo abaixo do valor de mercado, a gente pode considerar uma empresa barata. Então não é por conta de padaria, existe um processo chamado processo de valuation, que é realmente esse processo de avaliação de empresas. Trazer a geração de caixa futura da empresa a valor presente e comparar isso com o preço que ela é negociada no mercado hoje. Uma outra forma de você fazer valuation é através de múltiplos, que são os múltiplos de preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, EV e EBITDA, e comparar esses múltiplos com os pares do setor, empresas que sejam semelhantes, e até mesmo com a média histórica daquele mesmo ativo. Então você pode fazer o valuation tanto pelo fluxo de caixa descontado, que é esse primeiro processo que a gente falou, ou através de múltiplos de valuation, múltiplos de preço. A segunda pergunta do vídeo de hoje é a do Daher Gabriel, e ele perguntou o seguinte: small caps geralmente sobem mais do que as blue chips em ciclos de alta no mercado? Então, especificamente em ciclos de alta eu não consigo te responder, mas em média, no longo prazo, as small caps, através do fator tamanho, tendem a performar mais do que as grandes empresas. Lembrando que isso foi o que aconteceu historicamente, não significa que vai continuar acontecendo, mas quando a gente compara a rentabilidade histórica de small caps contra blue chips, empresas maiores, a gente vê que no longo prazo o fator tamanho foi significativo, ou seja, empresas de menor capitalização de mercado, empresas menores, tiveram uma performance maior do que a média do mercado, incluindo as grandes empresas. A terceira pergunta do vídeo de hoje foi a do Arthur Melo, e ele perguntou o seguinte: como investir com pouco dinheiro? Então, Arthur, a gente fez um vídeo específico só sobre esse assunto, eu não vou deixar de responder a sua pergunta aqui, mas caso você queira buscar mais conhecimento sobre isso, clica aqui no card e assiste o vídeo específico. Hoje, os custos operacionais para você investir, seja de corretora, seja de taxa de custódia, são muito baixos. Então é acessível que você invista em diferentes classes de ativos, mesmo com pouco dinheiro. Você pode investir em ações através do mercado fracionário, você pode investir em fundos imobiliários, pode investir em tesouro direto, tudo isso que eu falei com menos de R$100. Então hoje é muito acessível que você comece a investir, mesmo com pouco dinheiro. Então caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, não deixe de clicar aqui no card e assistir o vídeo completo sobre isso. A quarta pergunta do vídeo de hoje é da Larina, e ela perguntou o seguinte: quais investimentos recebem lucros mensalmente? Então, Larina, eu não entendi especificamente qual foi a pergunta que você tentou fazer, mas se você estivesse falando referente à distribuição de dividendos, a classe de ativos que paga todos os meses proventos para os seus acionistas são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários funcionam como imóveis para aluguel e você, como detentor dessas cotas, todos os meses vai receber os dividendos provenientes daqueles aluguéis. Então é como se fosse um imóvel para aluguel mesmo. Todo mês vai cair ali na sua conta os proventos, os dividendos provenientes daqueles imóveis. Mas se a pergunta foi em relação ao lucro mesmo, é uma pergunta muito ampla e é difícil te dar uma resposta, porque as ações tanto podem subir como podem cair num período de um único mês. Até mesmo títulos de renda fixa podem ter uma desvalorização dentro de um mesmo mês. Então não existe assim uma resposta fechada de quais são os investimentos que vão te dar lucro todos os meses. Mas os fundos imobiliários todos os meses pagam ali dividendos referentes aos seus imóveis. E a quinta pergunta do vídeo de hoje também é do JP Menezes. Ele perguntou também o seguinte: o que é uma empresa negociar a 0,8 vezes? Sempre ouço o Buca falar assim sobre empresas. Então, JP, quando o Buca e outros investidores falam uma empresa está negociando a 10 vezes lucro ou a 0,8 valor patrimonial, essa pessoa está falando sobre um indicador de valuation, aquele mesmo que eu te respondi lá na primeira pergunta. Então, por exemplo, caso você escute alguém falando essa empresa está negociando a 2 vezes o valor patrimonial, o que isso significa? Que o preço dela no mercado hoje é 2 vezes maior do que ela apresenta de patrimônio líquido. Então o preço em relação ao valor patrimonial é de 2 vezes. Você pode escutar também a pessoa falando
tal empresa está negociando a 5 vezes lucro. O que isso significa? O preço de tela hoje, o preço que ela está sendo negociada no mercado, é 5 vezes maior do que ela apresenta de lucro por ano. Então sempre quando você ouvir alguém falando 2 vezes, 5 vezes, pode ter certeza que essa pessoa está usando um múltiplo de valuation para analisar e precificar aqueles ativos. Então esse foi o vídeo de hoje. Caso você queira ter sua pergunta respondida no próximo TC Responde, é só deixar aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. Não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar um like, e eu vejo você no próximo vídeo do TC School.